Valendo, né? Estamos gravando. Então, queridos, boa noite a todos. Como a gente já vem falando, é uma alegria, né, ter vocês com a gente. O restante da turma vai estar chegando aí aos poucos. E eu queria que a gente trocasse uma ideia rápida agora, né, bem rápida, uns 5 minutinhos, né, da última aula. A última aula nós falamos de vários experimentos científicos, né? Nós falamos de vários efeitos, como a ejaculação precoce. Nós falamos sobre impotência sexual induzida, né, pela pornografia. Nós observamos como a pornografia muda a crença das pessoas. Nós também estudamos como a pornografia ela constrói um comportamento de violência sexual no homem, principalmente, e de passividade à violência sexual por parte da mulher, né? Então, nós estudamos bastante, e principalmente, nós observamos a pornografia como uma ferramenta que ela pode criar um comportamento ali de associação com parafilias sexuais, entendeu? Com parafilias sexuais. Então, nós estudamos bastante isso, nós dedicamos bastante tempo a essa conversa, foi bem interessante, inclusive, a participação de vocês. E aí eu queria ouvir um pouco, né? Quem quiser, quem desejar, eu queria ouvir um pouco vocês sobre a aula passada, desses elementos, dessas informações que vocês obtiveram com a gente, qual delas, né, foi relevante, qual delas, de repente, está muito ligada a um testemunho pessoal ou, de repente, algo que vocês observaram no relacionamento de alguém que vocês aconselharam. Então, gostaria de convidar vocês a participar um pouco nesses minutos iniciais. Tá? Quem quiser compartilhar, fique à vontade, tá bom? Então, fiquem à vontade. Quem quiser pontuar alguma coisa da aula passada, vai ser bastante enriquecedor para a gente, vai ajudar bastante. A palavra está aberta com vocês aí. Paulo, com relação a essa questão científica, né? Eu fiquei muito abismado. Está todo mundo me ouvindo bem? Eu fiquei muito abismado com como que a gente, às vezes, pensa que não há explicação para determinado tipo de coisa e como que isso é pontual, assim, existe e, na verdade, a falta de conhecimento, a grande questão da falta de conhecimento, aonde ela nos leva, né? Talvez se o pedido de ajuda, talvez não, se o pedido de ajuda ele tivesse vindo com mais tempo, se tivesse acontecido antes, nós não teríamos experimentado algumas situações que nós experimentamos ao longo, né, das nossas vidas e, consequentemente, também não teríamos os efeitos maléficos que experimentamos na própria carne, no próprio casamento e na própria vida. Então, assim, depois daquela aula de segunda-feira, eu demorei muito a dormir, porque eu fiquei ruminando a aula, né? Eu fiquei processando aquilo e espantado como que tem explicação, cara, assim, tem fundamento. Eu queria até te parabenizar pelo embasamento. Não é só não é só um vídeo que a gente muitas das vezes vê alguém que faz um vídeo, não, muito pelo contrário, uma aula muito bem embasada, assim, muito reveladora e muito curativa também, muito curativa, né? Quando nós temos a nossa vergonha exposta, quando nós temos, principalmente diante de homens de Deus, quando nós temos a nossa situação aberta assim, porque depois que a gente conhece, a gente fala assim, agora o que eu vou esconder? Se está ali, a explicação está ali, tem um homem de Deus me colocando ali, me pontuando, e você vai fazendo
a assemelhação, você vai puxando e você vai vendo, caramba, foi tudo que eu vivi, né? E foi o que eu pude experimentar nessas 2 semanas, mas principalmente nessa aula da semana passada, e eu estou bem entusiasmado aí, bem firme para continuar aí nesse processo. Maravilha, Evandro. Obrigado pelo retorno, obrigado pelo feedback. Teu livro está chegando, tá? Eu te mandei, eu acho que o código, acho que deve chegar esses dias aí. Já enviei desde a semana passada, mas está chegando aí, você pesquisa, porque no livro tem mais profundidade, tá? Mas obrigado pelo teu retorno, obrigado pelo teu feedback. Gente, mais alguém quer pontuar? Dá tempo de mais uma pessoa, se vocês quiserem. Senão a gente entra aí no tema. Tá? Nós falamos sobre muita coisa, né? Como o Evandro pontuou aqui. Hoje não dá para dizer que nós não conhecemos mais os efeitos da pornografia. E, para mim, durante esse tempo de pesquisa, o que foi mais rico foi identificar muitos comportamentos que eu não sabia de onde vinham, né? Eu não sabia como eles foram construídos. E é muito interessante você ver essa questão do condicionamento, né, como eles foram adquiridos. E a partir do momento que você entende a construção, fica mais fácil de desconstruir, né? Então, gente, a palavra está aberta, né, e o pessoal já teve a oportunidade de chegar. Se tiver mais alguém aí para compartilhar, né, a gente fica bem feliz, senão a gente dá sequência aí. Daniel está chegando aí do Rio. Beleza, turma? Então, posso dar sequência aqui? Eu e o Jonas... E, Jonas, vou falar aqui de um pouquinho de intimidade, inclusive hoje, tá? Vou pincelar e aí a gente troca uma ideia aí. Falou? Capítulo 3, Paulo? Hoje eu vou entrar um pouquinho nos capítulos 3, 4, 5 e 6. Eu vou deixar a dieta para a próxima, a gente esmiuça bem a dieta. Vamos ver o tempo, vamos ver como vai andar aqui a resposta deles. Gente, então vamos que vamos. Vou projetar aqui os slides e vamos continuar. Valendo. Na nossa última aula eu terminei nesse slide. Vamos recapitular aqui um ponto, tá, com relação a ele. Ok, vamos lá. Nós terminamos a aula passada falando do impacto da pornografia no sexo conjugal, tá? Eu quero trazer aqui para vocês o centro desse debate, tá? O centro, assim, que é realmente afetado no que diz respeito à vida conjugal. É justamente, queridos, a questão do vínculo. Eu quis voltar nesse ponto aqui, antes de entrar, inclusive, em intimidade conjugal. Se você olhar, no livro eu listo pelo menos 16 efeitos negativos da pornografia na vida conjugal do casal, inclusive no sexo conjugal. Tá? E aqui eu separei somente alguns para a gente trabalhar, mas se você olhar a fundo, cada um deles, o que você vai perceber? Que a pornografia ela vai afetar o vínculo do casal. Né? A pornografia ela vai afetar exatamente o quê? Ela vai afetar o relacionamento. Ela vai afetar essa conexão profunda entre marido e mulher. Tá? Ambos, ou pelo menos aquele que assiste o material pornográfico, o que vai acontecer com ele? Ele vai estar profundamente ligado ao seu prazer. Ele vai ficar profundamente ligado às suas fantasias. Ele vai ficar profundamente ligado a buscar satisfazer realmente o seu interesse pessoal. Tá? Então, olha só, encoraja o egoísmo, diminui a satisfação de ambos, aumenta em 300% a chance de adultério, torna o homem violento e a mulher passiva diante da violência sexual, né? Pode causar o divórcio e pode causar disfunções sexuais. Em todos esses tópicos, o que a gente vai perceber? Não vai haver uma conexão entre marido e mulher. O marido vai estar ligado ao seu prazer, ao seu interesse pessoal. O sexo ele vai se tornar meramente um ato onde o compulsivo, né, onde a pessoa que está
ligada a essa questão da pornografia, ele vai estar meramente ali focado no seu prazer e no seu interesse pessoal, ok? Então, quando ele se envolve com a sua esposa, né, e no caso, se ela for a compulsiva, se ela for a pessoa que se relaciona com a questão da pornografia, ela vai ser a pessoa ligada realmente ao seu prazer e à fantasia. Então, o momento do sexo, o momento conjugal, ao invés de ser uma expressão do prazer do casal, ao invés de ser uma expressão realmente do relacionamento deles e do vínculo deles, vai se tornar um abuso, tá? Vai se tornar um abuso. Se a gente olhar aqui a ferro e fogo, o que é um abuso? É uma pessoa impondo sobre a outra a sua vontade, o seu desejo, a sua fantasia, tá? Então, quando uma pessoa está profundamente ligada à questão da pornografia, ela procura outra pessoa meramente para tirar dessa outra pessoa o seu prazer. Então, gente, isso é abuso, não é sexo, né? Esse casal ele não está praticando sexo conjugal, o sexo como Deus criou. O vínculo é profundamente afetado, vai haver insatisfação, vai haver frustração, vai haver violência doméstica, tá? Vai gerar uma série de outros atritos que, ao invés de criar um vínculo entre esse casal, um vínculo de intimidade, vai gerar, na verdade, o afastamento. Pode notar, gente, né? Pode notar, aqui no grupo nós temos algumas pessoas que trabalham com aconselhamento. Pode notar que durante uma dinâmica de ruptura dentro de um casal, de um casamento, os casais que buscam aconselhamento, normalmente que você vai perceber o vínculo entre eles, o vínculo de amor, o vínculo relacional, né? A relação de apego, ela está afetada, ela está quebrada, tá? E aí você vai ter muita dificuldade para trabalhar de novo essa reconexão. E a pornografia, ela é um dos elementos que atua nesse afastamento, por tudo que nós vimos na primeira aula, por tudo que nós vimos na segunda aula, né, e por tudo que nós vamos ver agora e na última aula. Amém, gente? Então, eu quero que... Assim, por que eu quis voltar nesse slide? Porque eu quero, de novo, trabalhar isso, né, no seu coração e na sua mente. Eu sei que muitos já identificam isso, muitos já aprenderam essa dinâmica, e eu quero justamente entregar isso para vocês. O vínculo conjugal é muito importante. O vínculo conjugal ele precisa ser preservado, tá? Não é por acaso que Deus declara na palavra o quê? O homem e sua mulher, o que eles vão fazer? Eles vão se unir, e eles vão se tornar uma só carne. O que Deus está falando? Que esse marido e essa esposa devem criar um forte vínculo emocional, espiritual e físico, um com o outro, né? Tem que ser uma relação de cuidado. E é por isso, gente, que eu separei um pouquinho aqui para nós falarmos sobre intimidade. Tá? Eu vou avançar. O Jonas é um especialista aí comigo também nesse tema. Mas vamos trabalhar um pouquinho alguns conceitos de intimidade conjugal, tá? Para que a gente possa entender onde é que isso é quebrado, tá? Onde é que isso afeta realmente a relação conjugal. Então, queridos, a primeira coisa que a gente precisa entender é que cada pessoa ela carrega dentro de si uma área íntima. Né? Nós temos a nossa intimidade, né? Nós temos o homem interior, né? E esse homem interior, ele precisa estar alinhado, né? Ele precisa estar alinhado com o quê? Com o nosso caráter, ele precisa estar alinhado com a nossa reputação. Vocês entendem isso? Quando o meu homem interior é um homem oculto, é um homem escondido, e o meu homem exterior, ele é um homem, é um personagem, é alguém que eu uso para que as pessoas, para fugir da rejeição, para que as pessoas não saibam das minhas lutas, né, da minha miséria, dos meus desafios. Cara, nós temos um grande problema com isso, tá? É muito importante que nós alinhemos o nosso caráter com a nossa reputação. Dentro da dinâmica da intimidade conjugal, queridos, algo fundamental que eu preciso discutir com vocês hoje, tá? Não vale o Jonas responder aqui, mas vale para os outros a pergunta. Gente, qual que é o principal fundamento da intimidade? Qual que é o principal fundamento da intimidade conjugal? Vou até abrir para todo mundo aqui, ó. Deixa eu ver se eu abro para todo mundo antes da gente voltar. Gente, qual que é o principal fundamento da intimidade conjugal? Quem quiser aí participar,
Me ajuda aí, valendo 2 pontos na prova da próxima aula aí. A transparência. Show de bola. Quem foi que falou? Eu, Cristiano. Cadê o Cristiano? Show de bola, meu amigo. Show de bola. Exatamente isso. Na verdade, o alicerce da intimidade é a verdade. Tá? E a verdade vai construir a transparência, né? Ela vai revelar a transparência. A verdade, ela vai trazer um fundamento poderoso, tá? Que é justamente a questão da integridade. E a integridade, ela vai gerar confiança, e esse casal ele vai crescendo no vínculo emocional e no vínculo espiritual, né, entre si. Então, é muito importante, queridos, que dentro de um casamento exista a verdade, exista a transparência, exista a integridade. Então, queridos, não dá para você casar com alguém e não deixar essa pessoa conhecer o seu homem interior, né? Não dá para deixar essa pessoa conhecer, sem conhecer realmente quem de fato você é. Sabe, queridos, uma das coisas mais frustrantes dentro de um casamento, nesses anos de aconselhamento que eu tenho andado, é perceber uma coisa. É quando alguém tem a profunda desilusão e a profunda frustração em descobrir que está casado com alguém que ele não conhece ou que ela não conhece. Sabe, um dos grandes enganos, gente, dentro de um casamento, uma das grandes desilusões, não é você não conhecer o seu cônjuge, porque existem pessoas que são mais caladas, demora um pouco mais para essas pessoas darem espaço para que a outra pessoa se conecte ao seu mundo interior. Mas uma das maiores frustrações, queridos, é quando você se casa com alguém, passam 10, 15, 20 anos de casado, e depois você descobre, através de um escândalo, que você conheceu o seu cônjuge através de um personagem. Né? Que aquela pessoa viveu uma mentira por todos esses anos. Que aquela pessoa, na verdade, ela viveu ali uma fantasia. Aquilo não era real. Eu escuto muito, né? Muito. Se o Jonas quiser pontuar alguma observação nesse ponto, eu acho que é até legal. Já deve ter pego vários casos. Mas eu escuto muito esposas, né, dizerem isso, ou maridos que passaram pela frustração de sofrerem o adultério da parte do outro cônjuge. Já dizem o seguinte: poxa vida, os meus 15 anos de casado foram uma grande mentira. As pessoas olham para as fotos do casamento, as pessoas olham para as fotos das viagens, olham para as fotos dos aniversários e dos relacionamentos, dos momentos que foram vividos juntos, e elas olham para aquilo, e a profunda desilusão da alma delas, a dor realmente profunda, é olhar para aquelas imagens e muitas vezes dizer: puxa vida, tudo isso foi uma grande mentira. Sabe, queridos, a intimidade ela vai proteger o casal disso. Diga aí, pastor. Então, a gente tem um pouquinho de caminhar, né, nessa área aí, e aí eu acompanhei um tempo atrás, né, na realidade eu até atendi o casal, e aí houve uma situação de adultério, né, por parte do marido, e aí um dos fundamentos do adultério era justamente a questão da pornografia, que estava embasando ali a raiz do negócio, e aí eu fui atender a esposa, e a esposa também tinha 3 casos de adultério, acho que era 3 ou era 2 casos de adultério. E aí a gente foi fazer aquela reconciliação, né? Depois de tudo, depois ele já tinha entendido as consequências, tudo aquilo que ele tinha aprontado, né? Só que eu não sabia que eu não sabia que a esposa tinha também adulterado. Eu só vim saber depois que eu fui atender ela. Então atendi ele primeiro, depois atendi a esposa. E aí eu imaginei na minha cabeça o seguinte: agora ficou um pouco mais fácil, né? Porque aqui o esposo fez, a esposa fez, um perdoou o outro, está tudo resolvido. E aí, rapaz, deu um BO danado, porque o cara não aceitava, né, que a esposa tinha feito isso com ele, e agora o cara estava muito macho.
E aí toda aquela questão do aconselhamento, eles se perdoaram, voltaram, ficou melhor do que antes o relacionamento, tudo bem. Conclusão, o cara caiu de novo, cara. O cara caiu na pornografia, a pornografia levou ele para o adultério. A esposa estava extremamente arrebentada. Por quê? Perdeu a confiança na verdade e na transparência do cara novamente. E aí você tem que começar do zero. Então, isso aí que você está falando são casos que a gente atende, não é uma nem duas vezes. E o fundamento disso está justamente aonde? Nessa maldita questão da pornografia. Porque tudo desencadeou ali. Segundo ele não estava aceitando algumas coisas e aí se refugiou na rota de fuga da pornografia e a pornografia linkou ele, engatilhou ele para o adultério novamente. E aí a esposa que descobriu, mexendo no celular dele, que foi o mais agravante ainda. Então, assim, você vê que como uma coisa vai encaixando e desencadeando para outra. Então, o conselho nosso, gente, é que nós possamos, no dia mal, né, buscar refúgio em Deus, porque, infelizmente, sem Deus, a cultura de um homem sem Deus, a gente já sabe quem nós somos. Então, o inimigo ele quer fazer justamente se aproveitar dessa brecha do dia mal para que a gente busque uma rota de fuga e volte para o lugar de onde a gente era, onde a gente estava preso, onde era o nosso cativeiro. E a gente precisa estar em Deus fortalecido justamente para que a gente possa vencer isso aí. E se um dia perdemos, levamos as nossas esposas a perder a confiança em nós, por alguma coisa que nós cometemos, o que vai fazer essa restauração ser o mais completa e rápida é justamente a questão da transparência, da verdade. Não adianta a gente esconder ou se omitir. Ou a gente encara o negócio de frente e mostra na prática, não no muito falar, porque às vezes a gente quer se justificar muito, né, Paulo? E acaba que se justifica muito com a boca e a prática é outra. Então, Deus tem um plano para quem saiu do plano, Deus tem um propósito para quem saiu do propósito, e a gente precisa agora o quê? Restabelecer a transparência, a verdade e o testemunho. E o Espírito Santo ele vai convencer e encaixar tudo aquilo que precisa ser encaixado, para que volte a confiança. Então, nesse casal aí, eu creio que eu vou ter que mais ter um trabalho lá na frente, justamente para trabalhar essa questão da confiança e do caráter do cara. Porque isso aí é uma debilidade de caráter. Porque se a pessoa já sabe que fez tanto mal para a esposa, por que volta a praticar? É um caráter deficitário. Se eu amo, se eu quero, se eu preservo, eu digo que amo tanto, então se eu causei uma ferida tão terrível como essa, o que eu tenho que fazer? Me esforçar ao máximo para restaurar e não aprofundar mais o buraco. Já está muito ferido, muito machucada a pessoa. E olha que interessante, né, Jonas, esse caso. Eu vou até fazer um link com a minha questão, tá? Para a gente entender bem forte essa questão da intimidade. Eu costumo dizer que o meu maior problema não era nem o pecado sexual. O meu maior problema era a mentira. Né? Porque se eu tivesse buscado ajuda, se eu tivesse falado para a Railca no momento em que eu a conheci, ou durante o namoro, né, no nosso relacionamento, aquilo, na verdade, ia gerar um ambiente de proteção para o nosso relacionamento. E na época do namoro, a Railca tinha todo o direito, inclusive, de dizer o seguinte: olha, cara, não dou conta, Deus te abençoe, vou seguir a minha vida. Eu acho que era um direito dela. Mas como eu fingi ser um personagem, ela casou com alguém que, na verdade, eu não era. Né? Eu estava fingindo, eu estava mentindo, eu estava dissimulando. E uma hora essa bomba explode, né? Esse marido, por exemplo, nesse caso que você sinalizou, qual foi o maior problema dele aí? Foi a mentira, foi a dissimulação. Eu diria que até a omissão. Porque no momento em que ele começa a ser atacado, né, pelas lembranças do adultério da esposa, né, pelas lembranças das coisas que ele não estava concordando, no mínimo o que ele tinha que fazer, pedir ajuda, não é verdade? No mínimo que ele tinha que fazer era chamar a esposa e dizer: não estou legal, estou em crise, não consegui romper, preciso de ajuda. Né? Estou com vontade de ver pornografia, estou com vontade de fazer bobagem, estou com raiva de você. E aí o cara começa a ver pornografia para se aliviar. Na verdade, o interesse dele lá no fundo é se vingar da esposa. Né? Então o cara está com raiva. Então você vê como a mentira,
ou você manter escondido o seu pecado, né? Isso vai se tornar uma mina, né? Uma bomba lá na frente. E à medida que eu vou escondendo, as consequências vão crescendo. Os malefícios, por exemplo, da pornografia, eles vão influenciando cada vez mais o meu caráter. Eles vão influenciando cada vez mais as minhas crenças sobre sexo, sobre relacionamento, sobre casamento. Isso vai realmente me deformando ao ponto de que eu pioro a situação. Em um momento, eu confessaria uma tentação. No outro momento, eu já vou confessar o pecado, né, de ter contato com a pornografia. E se eu não busco ajuda, eu começo a entrar num lugar cada vez mais perigoso. Então, querido, se tem algo que protege um casamento, se tem algo que protege um relacionamento, não falo só do casamento, eu falo qualquer relacionamento, é a verdade, né? Por que, Paulo, que a verdade ela vai proteger esse relacionamento, esse casamento? Porque a verdade, gente, ela é o principal alicerce da confiança. A confiança, gente, eu costumo dizer o seguinte, que a confiança é a cola que vai grudar o casal num ambiente de intimidade. E se você observar dentro de um contexto de aconselhamento, onde um casal ele tem ali uma ruptura, ele tem um pecado, ele tem alguma coisa ali que aconteceu, você vai perceber o seguinte, se o vínculo não está forte, por quê? Porque não existe confiança. Ou a confiança foi abalada, né? A confiança foi afetada. Preste bem atenção nas entrelinhas, nas histórias que os casais confessam, que eles compartilham, né? Se o relacionamento não vai bem, pode anotar o que eu estou dizendo. A confiança está abalada ou a confiança está destruída dentro desse relacionamento. E se a confiança está destruída, sabe o que vai acontecer, gente? Esse relacionamento vai enfraquecer, eles vão criar cada vez mais reservas e vão se afastar. Queridos, pensem comigo uma coisa. A confiança dentro de um relacionamento, ela vai gerar paz, ela vai gerar descanso, ela vai proporcionar um ambiente onde marido e mulher vão ser capazes de se entregar profundamente e sem reservas. Pare e pensa comigo, num ambiente, num relacionamento, onde você confia na outra pessoa, seja ele qualquer área, você está disposto a se entregar cada vez mais nesse relacionamento, sim ou não? Sim, porque existe confiança. E se existe confiança, gente, a porta está aberta para que a intimidade conjugal seja usufruída, né? E o que eu percebo em muitos casamentos, o que é? É justamente as reservas. E quanto mais reservas o casal tem, mais as reservas vão crescer, mais essas reservas vão afetar a confiança. E, gente, pensa comigo, onde não existe confiança, não existe descanso, existe o quê? Ansiedade. Onde não existe confiança, não existe paz. Existe o quê, gente? Preocupação, inquietação, medo, frustração. Olha que interessante. E quando dentro de um casamento esses sentimentos governam a relação, esse casal vai viver em estado constante de conflito. Então, um elemento básico, queridos, da intimidade é a verdade, e a verdade vai produzir confiança, e a confiança vai proporcionar que esse casal construa intimidade. Entenderam, gente? É o quê? Não adianta... E uma base bíblica, né, Paulo? Hã? Não entendi, Jonas. E uma base bíblica para isso, uma Sim. base bíblica para tudo isso que você está explanando aí, é justamente assim, quando a gente alicerça algo numa mentira, aonde isso vai nos levar? Adão, vamos lá para o Éden. Aonde você está, cara? Ouvi a tua voz e me escondi. Toda mentira vai nos colocar, Paulo, num lugar de uma falsa proteção. Adão estava onde? Embaixo da árvore, cara. A árvore tem muito a ver com sombra, proteção. Só que é um alicerce completamente o quê? Desfavorável. Não é um alicerce de Deus, não é um alicerce na verdade. Eu estou na sombra da mentira. E vai chegar uma hora que eu não vou suportar
né? Vai chegar uma hora que a fatura vai chegar. Então, assim, todo relacionamento, todo casamento, isso vai muito além do casamento, vai além, vai também com relação a patrão, com relação a pastores, com relação à liderança, relacionamento, né, entre pessoas, todo relacionamento alicerçado na mentira vai gerar o quê? Isolamento, medo, falsa proteção, né, aquela sensação de me livrei, ninguém está me vendo, só que tem um mundo espiritual que está nos observando, tem um mundo espiritual que está ao nosso favor contra nós. Então, assim, qual é o alicerce para lidar com a mentira? Irmão, transparência e verdade. Adão é uma prova muito grande disso, né? As consequências a gente está colhendo até hoje. Não, cara, é fantástico isso, né, Jonas? E, inclusive, a base bíblica de intimidade é Gênesis 2:25, né? O homem e sua mulher estavam nus e não se envergonhavam. Sim. Então, você vê, você falou de uma nudez que traz vergonha, né? No Gênesis 3, e Gênesis 2 vai falar de uma nudez que não traz vergonha. Gente, é maravilhoso quando você conhece a pessoa com quem você está casado, com quem você está casada. Sabe? É incrível quando isso acontece. O grande problema é que, na maioria dos relacionamentos, cria-se reservas. Você não deixa a outra pessoa conhecer, inclusive, o seu lado negro. Né? E o que vai acontecer, queridos? Você não vai encontrar ajuda. Você não vai encontrar prosperidade diante desse desafio se você não vier para a luz. Né? Se você não compartilhar, se você não falar. Se andarmos na luz, como na luz ele, quem? O Senhor está, teremos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Olha que interessante. Né? Pecado confessado, pecado perdoado. Perdoado. Né? Purificado, perdoado. Olha que interessante. À medida que, gente, durante 10 anos, né, 1 ano de namoro, 1 ano de noivado, 8 anos de casamento, eu mantive o meu pecado escondido. Eu consegui vencer esse pecado? Não. Eu precisei compartilhar com a minha esposa. Foi duro o processo de restauração, mas sabe o que aconteceu? Nós hoje temos intimidade. A minha esposa olha para mim e ela diz, poxa, agora eu sei quem você é. Né? Eu sei quem você é. Tá? Antes, não. Ela olhava para mim e ela achava que eu era um cara que eu não era. Eu era um personagem. Né? Gente, isso vai quebrar o vínculo. Isso vai quebrar o relacionamento. Então, na intimidade, o ponto qual é? É você deixar a outra pessoa olhar para dentro de você. E você olhar para outra pessoa. Maridos, se você não está bem com uma situação, se você não... Esposas, se vocês não estão bem com uma situação em relação ao seu marido, estejam dispostos, queridos, a dar conhecimento desses fatos a outra pessoa. E a melhor forma de fazer isso, sabe qual que é, gente? É você falar dos seus sentimentos. Sabe uma coisa que fecha o coração do homem? Estou falando principalmente para as mulheres agora. Sabe uma coisa que fecha o coração do homem, gente? É quando você vai falar com o seu marido e você acusa ele ou fala das coisas que ele fez. Geralmente o orgulho masculino vai bombar, né? E você vai se fechar. Agora, quando a esposa chega para o marido e diz o seguinte, meu amor, eu não estou bem, eu estou com uma profunda necessidade de compartilhar como está o meu coração em relação ao que está acontecendo conosco. E eu queria que você ouvisse o que eu tenho para compartilhar. E eu gostaria que você orasse por mim. Olha que coisa maravilhosa. Gente, isso vai aproximar o marido e a mulher, sim ou não? Isso vai aproximar. Não é verdade? Pelo menos aqui em casa funcione, pelo menos nos casais. Pelo menos nos casais que nós orientamos, né, instruímos, tem dado certo, né, tem funcionado muito bem. Então, você não ataca. Ah, você fez isso, você fez aquilo, você é isso, você é aquilo. Não. Olha, você lembra, você sabe muito bem o que aconteceu com a gente, lá no sábado. Eu não estou aqui para acusar você. Eu quero falar para você da minha dificuldade em aceitar isso, da minha dificuldade em lidar com isso. O meu coração está dilacerado, o meu coração está em dores,
Eu me sinto profundamente entristecido com aquilo que aconteceu, eu não consegui superar e eu preciso compartilhar isso com você. E, de novo, não estou aqui para lhe acusar, eu estou aqui para confessar a minha fraqueza. Eu estou para confessar aquilo que está no meu coração. Gente, quando a Railca faz isso aqui em casa, é incrível. Eu me quebranto todo. Eu fico todo quebrantado. Agora, quando ela vem, Paulo, você esqueceu isso. Eu já te falei isso. Olha só, cara, você não presta atenção, ou não sei o quê. E aí, eu vou ficar aberto para a conversa, sim ou não? Eu não vou ficar aberto, né? Então, assim, quando ela chega e diz assim, Paulo, eu preciso abrir meu coração para você. Os dois deitadinhos na cama, ou os dois sentadinhos no sofá, num lugar reservado, só os dois, né? Falando, compartilhando. Cara, é maravilhoso, porque a outra pessoa gera empatia, gera compaixão, gera misericórdia. Então, queridos, fale dos seus sentimentos. Deixe claro que você não quer acusar. É muito comum em casos de adultério, sabe o que acontecer? Às vezes a esposa lembra durante muito tempo, o marido lembra durante muito tempo. Vem aquele ataque na mente e aí a pessoa não sabe como lidar com aquilo. E sabe qual é o maior erro da pessoa que traiu, gente? É o orgulho. É quando a pessoa que traiu, ela fala o seguinte, ela diz o seguinte, poxa, de novo você quer lembrar isso? Poxa, você não me perdoou. Ah, você não esqueceu. Ah, você está jogando na minha cara. Gente, resposta errada. Quando o cônjuge que foi ferido numa ferida de adultério está machucado, quando ele procura o cônjuge que traiu e ele quer compartilhar, abrir o coração, falar da sua dor, porque se ele não falar, não vai ter cura. Tem que ter paciência. E aí, às vezes, inclusive, vai falar de forma ríspida, né? A pessoa que traiu, ela tem que ter muita humildade, né? E ela virá, depois que a pessoa que foi traída compartilha a sua dor, sabe? Esse marido, essa esposa que traiu, vira e diz o seguinte, olha, eu sinto muito pelo que eu fiz, eu quero te pedir perdão, eu amo você, eu fui muito irresponsável com isso, né? Olhando para você, eu posso imaginar o quanto isso está doendo, o quanto eu sou importante para você, então eu quero te pedir perdão de novo, né? Eu quero orar por você. Gente, isso é curador. Agora, por outro lado, o orgulho vai gerar afastamento. Vocês entendem aqui, gente? Olha, essa aula, ela não estava prevista, não era, Jonas? Mas, cara, eu estava orando aqui antes de começar e Deus botou no meu coração de compartilhar sobre isso. Esse assunto, gente, nós ministramos num outro curso chamado Construindo a Intimidade Conjugal, né, Jonas? Está se planejando para abrir uma turma. Mas hoje eu senti de compartilhar alguns elementos, porque já que nós falamos da quebra do vínculo conjugal, eu acho que é muito legal a gente falar daquilo que liga, né? Daquilo que conecta profundamente o casal. Então, a intimidade, ela permite que o homem e a esposa, o marido e a mulher, abram os corações e as mentes. Gente, a intimidade tem a ver com o nosso homem interior. É você fazer a outra pessoa ter acesso a você. Você não será uma só carne. Se você não der acesso a outra pessoa, aos seus sentimentos, aos seus anseios mais profundos e aos seus pensamentos. E nessa história, desculpa, Jonas, já vou passar a palavra. E nessa história, gente, não existe aquela onda de dizer o seguinte, eu sou calado, eu sou reservado, eu não gosto de falar. Não existe essa síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, eu vou morrer assim e acabou. Não existe. Cristo, ele diz o seguinte, importa-vos nascer de novo. Se você está todo errado na sua maneira de ser, você faz o seguinte, você morre em Cristo e deixa Cristo nascendo em você, te conduzindo e te fazendo frutificar. Mas você precisa entender que vocês só vão construir a verdadeira intimidade conjugal se vocês tiverem um vínculo profundo pautado na verdade e pautado na transparência, na nudez de alma. Diga aí, Jonas, desculpa, te cortei. Nada, tranquilo. Só para enfatizar também a questão do seguinte, esse alicerce, Paulo e turma, que a gente está ouvindo hoje, né? Eu e o Paulo ali, a gente já ouve isso há muito tempo, principalmente depois que a gente fez a EFOL, né? Mas a gente está trabalhando aqui a questão dos alicerces, né? Como é que foi construído esses alicerces? E assim, quando a gente puxa essa questão da intimidade conjugal, né, dessa questão da nudez da alma, a gente fica pensando da seguinte forma, talvez alguém esteja pensando assim, Paulo,
mas esse evangelho não funciona. Eu nunca ouvi isso na minha vida. Foi justamente por quê? Porque quando a gente aceitou a Jesus, o nosso foco era o quê? Eu tenho que casar para não pecar. Geralmente era para não abrasar, né? Esse era o alicerce. Então, eu preciso casar, porque senão eu vou pecar. E eu não posso transar com a minha namorada, porque isso é pecado. Então, eu preciso fazer o quê? Eu vou casar. E aí você casa e conhece a pessoa dentro do casamento. Por quê? Porque não tem um alicerce. O alicerce qual foi construído? Ah, não, é mulher de Deus, é homem de Deus. Prega na igreja, prega no culto, olha, ele canta, ela canta, é bênção de Deus. Por que não? Aí se conhece dentro do relacionamento. E aí começa o tumulto. Por quê? Porque a nudez da alma não houve uma transparência antes. Né? Não houve a transparência. E quando não há verdade e transparência, aí entra a síndrome de Adão. A transferência de responsabilidade, que é uma das facetas da mentira. Né? Eu pequei e agora eu vou transferir. A culpa é sua. A culpa é sua. A culpa é sua. A culpa é sua. O casamento está assim por causa de você. Você começa a conhecer a pessoa dentro da aliança do casamento. Mas por quê? Porque nunca nos foi ensinado. Eu não estou também culpando as nossas lideranças no passado, né? Porque eles deram aquilo que era de melhor. Mas, assim, quando o conhecimento vem, o que a gente tem que fazer? Dar uma resposta. Então, talvez essa linguagem de nudez de alma, essa linguagem de transparência, de confissão, ela seja nova para vocês. Só que a gente sabe, no final da curva, o que funciona. Provérbio 28, 13 fala assim, ó, o que encobre não prospera. Se eu encubro em alguma área da minha vida, pode fazer de tudo. Não vai fluir, porque o crédito de injustiça está na mão de Satanás. E aí não vai funcionar. Seu casamento não vai melhorar. Sua vida financeira não vai melhorar. Por quê? Porque Satanás tem um argumento. Né? Ele mora de aluguel na vida das pessoas. Então, ele vai cobrar a parcela do próximo mês e vai continuar cobrando enquanto isso não for resolvido, enquanto você não quitar a promissória. Então, essa linguagem da nudez da alma, ela é muito importante para nós, principalmente para a gente resolver a nossa vida e instruir a próxima geração. Nossos filhos, nossos discípulos, as pessoas que pedem conselho para casar. Eu não tenho que casar os meus filhos porque a fulana ou fulano é bênção. Não, eu tenho que saber os fundamentos. Eu tenho que trazer os alicerces para eu não passar, para os meus filhos não passar, para os meus discípulos não passar, para as pessoas que nós estamos aconselhando não passar por aquilo que nós passamos no tempo da ignorância. Por isso que é importante a gente entender essa questão da nudez da alma, porque senão a faceta da mentira vai pegar eles dentro do casamento. Aí começa o tiro, pancada e bomba e a gente tem que entrar para administrar um monte de coisa, conflitos às vezes muito superficial, né, Paulo? Aí entra ali até na questão da janela de Joare, a área cega, porque essa área cega tem destruído vários relacionamentos, porque a culpa nunca é minha. Sempre é do próximo. A culpa é do pastor, a culpa é do esposo, a culpa é da esposa, a culpa é do patrão. Não, a gente precisa entender e ter a sensibilidade e humildade e assumir onde a gente está errando, gente. E fazer os reparos corretos. Isso sim é a transparência. Isso sim é dizer aqui, ó, Deus, eu estou carregando a minha cruz. Eu vou negar a mim mesmo, eu vou negar o meu eu. Eu vou morrer para minha esposa. Eu vou morrer para os meus sentimentos. Eu vou morrer para o meu orgulho. Né? Então, assim, para funcionar as coisas da forma que tem que funcionar, independente se o alicerce começou ruim ou não, eu preciso agora colocar isso em prática. Senão, gente, vai ser mais um curso que vai passar pelas nossas mãos e a gente não vai ver resultado. Porque o problema não está fora, está aqui, ó, no meu sistema de crença, naquilo que eu acredito, né? Naquilo que eu penso, naquilo que eu conheço das verdades de Deus. Tá bom, Paulo? Não sei se você concorda, se a turma concorda. A palavra está aberta aí. Quem quiser entrar no debate, está muito legal. E sabe, Jonas, você chegou num ponto-chave aí, viu? Alguém falou, não? Falei sim, Cristiano. O Cristiano. Opa, diga aí, Cristiano, doutor. fala, meu amigo. Então, queria só entender um pouco mais o que acontece. Eu tenho visto muitos homens passando por uma condição de vítima, um vitimismo, uma postura de antifrágil, ou seja, meio que a sociedade vai impondo forjando um homem de hoje em dia
Um homem que não quer assumir a responsabilidade, um homem que não quer encarar o problema de fato, de frente, meio que se colocando na posição de vítima sempre. E isso é muito ruim. E muitos homens hoje que eu tenho visto não assumem, não, às vezes nem enxergam isso, e às vezes acabam se auto-sabotando, dizendo que está tudo bem, e vida que segue. E às vezes não quer encarar de frente o problema, não quer assumir a responsabilidade, e acaba quem sofrendo isso? O cônjuge, a esposa. E eu vejo assim muitas casais na igreja, né? 15, 20 anos, e a mulher só aturando aquilo, recebendo e inflando tudo aquilo que vem vivendo dentro de um casamento. E às vezes é difícil hoje um homem enxergar isso e mudar, ter essa postura radical e mudar da água para o vinho, praticamente. Como é que a gente pode estar lidando com isso? Né? Tem que ser um acompanhamento realmente de perto, ali, próximo, porque eu vejo assim, não adianta, eu sou totalmente dependente de Deus, nós somos totalmente dependentes de Deus. Se eu não tiver uma vida redida diante do Senhor, eu vou voltar mesmo às práticas velhas do passado. Como é que vocês enxergam isso hoje? Maravilha, Cristiano, é muito bom, até porque complementa um pouco o que o Jonas falou, tá? Não sei se o Jonas vai querer complementar já, mas deixa eu só pontuar alguma coisa aqui, Jonas. Pontua aí, depois eu entro. Na verdade é o seguinte, Cristiano, existe muita mistura hoje em dia em muitas pregações, em muitas ministrações, né? E a Bíblia ela é muito clara com relação à mistura, não é verdade? Existe muito humanismo hoje, existem muitas mensagens antropocêntricas, né, que, infelizmente, na igreja agradam bastante os nossos ouvidos, porque elas corroboram, né, e elas concordam com aquilo que eu sinto. E a grande guerra do ser humano, cara, é eu submeter meus sentimentos ao mandamento de Deus. Né? Eu não posso viver governado ou desgovernado pelas minhas emoções. Né? Tem todo um trabalho de processamento, de falar, etc. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, eu não vivo por aquilo que eu quero. Né? O apóstolo Paulo, inclusive, fala dessa guerra. Né? O que eu quero, eu não faço, e o que eu não quero, isso eu faço. Né? Ou seja, ali ele está falando dessa guerra, sentimento versus mandamento. Né? E, infelizmente, existem muitas vozes de falsos profetas hoje dentro da igreja. Você até citou o contexto da sociedade, só que na sociedade eu não posso esperar uma palavra pura, né, e alinhada a Deus, né? Mas eu estou falando da igreja. A igreja, infelizmente, recuou. Né? A igreja tem esse papel de discipulado na sociedade, mas, infelizmente, a igreja tem deixado muito do humanismo, né, entrar, muito do marxismo cultural entrar na igreja, né? E, infelizmente, muitas mensagens são contaminadas nesse sentido. Quando você fala de hombridade, né, quando você fala de homem, quem que é o nosso referencial? É Jesus somente. Somente ele. Né? Então, o que eu preciso me espelhar como referência é Jesus, cara. Né? Se eu olhar para o padrão bíblico de homem, é Jesus, não é outro. Ah, Paulo, mas Daniel é legal, José era muito bacana. Cara, mas Jesus é o referencial. Entendeu? E assim como tem Jesus ali, assim como tem Daniel e José, tem vários outros que pisaram muito feio na bola. Então, por isso que o nosso referencial ele é Cristo. E sabe, cara, eu vou dizer um negócio para você. Quem mudou o meu caráter, né? Quem mudou realmente o meu coração mudou, cara, foi uma ação direta do Espírito Santo, uma ação de Deus. Sabe o que me sustenta, cara, longe do pecado? É o meu relacionamento pessoal com Deus. É dia em dia, de fé em fé, de glória em glória. Num relacionamento pessoal com Deus, cara, conhecendo a Deus, né? À medida que eu me aprofundo nele, mais eu fico constrangido com esse amor, né? Com essa força, né? Como ele é, por exemplo, o que eu estou falando para vocês de intimidade, eu aprendi com ele, né? Eu aprendi com ele, cara, e eu fico encantado. Eu disse, poxa vida, tudo que o Senhor espera de nós, né, o que o Senhor quer de nós, é que a gente te conheça, porque assim nós vamos conhecer o verdadeiro amor. Né? Então, nós temos que falar de Cristo, nós temos que nos relacionar profundamente com Cristo, né? Nós temos que ter menos de nós e mais dele realmente fluindo em nós. E eu não estou falando alguma coisa assim que eu li num livro, é algo que a gente tem uma experiência viva, é algo que a gente tem um relacionamento. Né? E realmente é só dessa forma, sabe? Hoje, e aqui eu não vou colocar de uma forma crítica, tá?
eu vou colocar só como uma observação. Por exemplo, a psicologia hoje ela tem entrado muito forte dentro das igrejas, né? A psicanálise tem entrado muito forte dentro das igrejas, mas quando você pega ali os 9 fundamentos da filosofia, da psicologia, os 9 fundamentos dela são antibíblicos, né? E um dos pontos mais assim significativos é que a resposta está em mim. A minha pergunta é: a resposta está em mim? Um ser caído, com um coração caído, um homem inclinado ao pecado? Não está em mim. Quando eu olho para dentro de mim, gente, eu só vou encontrar escuridão e podridão. Agora, se dentro de mim habita a luz, habita o Espírito, se dentro de mim habita aquele que me ressuscitou e me vivificou, onde é que eu vou encontrar a resposta? É nele. Né? É nele. Quem é a origem da verdade, a origem da vida? É ele. Então, se eu não busco em Deus esse referencial, eu vou ter um problema, cara. Né? E hoje, em muitos lugares, o aconselhamento bíblico ele tem sido abandonado, né, por conta de vários outros tipos de terapia. Né? E eu não quero negar que existem várias ferramentas muito ricas, mas quando você fala de fundamento, o que eu posso dizer para você é que as escrituras, né, a palavra de Deus, ela é suficiente para trabalhar todos esses elementos nas nossas vidas, entende? E eu creio que a gente precisa desse reabibliamento, Cristiano. A gente precisa voltar para as escrituras. Olha, nos homens que eu aconselho, eu vou te dizer a minha maior dificuldade. Sabe qual é? Minha maior dificuldade é quando eu digo, olha, cara, você precisa ter uma vida devocional. Me diga aí, quantos conseguem desenvolver essa vida devocional? Eu vivo a mesma coisa aqui, Paulo. Hã? Eu vivo a mesma coisa. Os homens aqui da igreja que eu congrego é a mesma coisa. Por quê? Porque todo mundo quer uma resposta rápida, uma resposta fácil. Gente, é uma construção. A obediência a Deus é relacional. Eu estou escrevendo um livro sobre a fé. E eu entendi que a fé é relacional, né? Não dá para falar por aqui, não, mas eu acho que no segundo semestre, Jonas, a gente vai ter um curso novo aí. Mas sabe, gente... Olha o recomeço, não esquece de mim, não. Pois é, cara. Ô, Paulo. Diga aí, Evandro. Então, Paulo, deixa eu só concluir aqui, Evandro. Joia. É o Evandro? É o Evandro, Deixa eu só concluir aqui o que o Paulo está falando. Dentro do que o Cristiano perguntou, já te passo a palavra. Eu peguei, dentro do que o Cristiano está falando ali, eu peguei um texto aqui só para ilustrar, né, o que a gente está vivendo hoje. 2 Timóteo 3 fala assim, ó, sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Olha só. Aí ele vai falando sobre os homens, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irrelevantes. Vou pegar a última parte. Traidores, atrevidos, afetuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Essa era a parte que eu queria pegar. Mais amigos dos prazeres do que amigo de Deus. Tempos difíceis, Cristiano, esse que nós temos vivido, que a Bíblia fala, é justamente porque eu penso, não sei se vocês vão concordar, que a gente tem vivido tempos difíceis porque a gente está precisando ensinar os homens a serem homens. Por quê? Os homens, eles precisam identificar que eles não são mais meninos, adolescentes, tanto na fé quanto no comportamento. Existe hoje uma crise de identidade terrível no homem, onde ele está buscando numa fonte que não é Deus. E aí dá esse problema. Quando o homem ele descobre quem ele é, de onde ele saiu, qual é a sua origem, ele vai começar a ter o quê? Propósito de vida. Você não vai ter trabalho para ensinar o cara a ser um homem de caráter, um pai, um esposo, um líder, um pastor, ensinar ele a ler Bíblia, porque se ele nasceu de novo, ele há uma necessidade, uma fome que jorra de dentro dele para ele ter esse contato com Deus. O problema é que quando o cara está em crise de identidade, ele transfere a responsabilidade da unção. Está em moda a unção hoje. O pastor é cheio da unção, ele tem a responsabilidade de pôr a mão no meu cabeção e eu sair de lá pulando no mistério.
Meu irmão, o que vai fazer é cair cabelo, porque a unção custa caro. A unção custa caro. É dia após dia. É dia após dia. E hoje, muitos homens quanto mulheres, têm transferido esse papel para quem? Para a mulher. Por quê? Muitos deles estão presos aonde? Nos prazeres dessa vida. Muitos homens hoje estão presos aonde? Nos seus quartos, no isolamento, na mentira. Muitos homens hoje estão se escondendo do seu papel, transferindo isso para suas esposas. Porque elas são crentes há mais tempo, elas estão assumindo um papel que não é dela. Por isso que a gente observa hoje, Cristiano, um monte de mulher exausta, cansada por estar arrastando o casamento, a família, nas costas durante anos, enquanto os passivos estão em casa curtindo os prazeres dessa vida. Compromisso com Deus? Que nada. Então, hoje, tempos difíceis que nós estamos vivendo, é por quê? Porque nós temos um papel hoje, e isso vem muito, sabe de onde? De casa. Muitos desses homens não tiveram pai, não tiveram correção, não tiveram limite, não tiveram referência de família, e hoje eles estão apenas, um subproduto do resultado da falência da família. E aí agora o que eles têm feito? Repetido aquilo que fizeram com eles. E as esposas estão pagando esse preço. Então, cabe a nós, num curso como esse, entender o nosso papel em Deus. A gente sabe que a gente não está falando sobre identidade, né, Paulo? É outra escola, é outro tema. Mas hoje a gente precisa trazer esse senso de identidade para colocar esses homens no lugar deles. Devolver para a mulher o lugar dela, né? Porque as mulheres têm assumido o papel de sacerdote do lar. As mulheres hoje estão assumindo o papel do sacerdote, da provedora, enquanto os passivos estão em casa. Então, esse papel nosso como liderança, como discípulos, é trazer esses homens de volta à maturidade. São os bebês emocionais de 90 quilos, que o Cote costuma dizer muito, né? Aos adolescentes, os adultos que cresceram no tamanho, mas a mente é de um adolescentezinho. Então, a gente precisa discipular essa geração. Tempos difíceis, por quê? Os homens... Você faz uma pesquisa na tua igreja, um culto, olha no culto e vê quantas mulheres tem. Vai olhar quantos homens tem. Cadê os homens das igrejas? Ô, Jonas, vou tirar o chapéu para o curso, que tem mais homem que mulher aqui, pelo menos aqui a galera está buscando, hein? Então, assim, são tempos muito difíceis que a gente precisa amadurecer, crescer na graça e no conhecimento, discipular. E hoje as mensagens dos púlpitos também são muito superficiais. As mensagens dos púlpitos hoje não são mensagens para trazer a pessoa para a responsabilidade, são mensagens para ensinar o povo a prosperar. Entende? Então, os valores estão se invertendo justamente por quê? Porque não tem mais aquela paixão, fogo. Muitas das vezes a gente prega porque não quer confrontar uma pessoa justamente para não perder o dízimo, para não perder uma oferta, para não perder a pessoa, não porque eu amo. Não, quem ama corrige, irmão. Quem ama chama atenção. Quem ama traz a pessoa de volta. Cara, tu tá indo, tá louco, tu não tá vendo que o mundo tá acabando? Tu não tá vendo que a tua família, tua esposa tá morrendo, tu tá fazendo o que da vida? Tu, quem ama, vai chamar a pessoa para o lugar. Se ele não quiser voltar, é outra coisa. Mas ele não vai poder dizer depois que ninguém ajudou. Então, essa parte do discipulado foi esquecida, de chamar a pessoa para responsabilidade em amor, com carinho, não com ignorância, não para matar a pessoa mais, porque já está morta. Mas em amor, corrigir a pessoa, trazer esse cara de volta. Não, porque tem gente que já vem com a espada, com a faca já do Golias, já para matar o restinho, né, do cara. Mas, assim, a gente precisa ter essa consciência de que nós somos pessoas que estamos sendo treinados a treinar pessoas, a trazer pessoas de volta à maturidade. E eu penso que o caminho certo, dentro de tudo isso que a gente está conversando, é resgatar a identidade dessas pessoas. Eles precisam saber quem eles são. Estão perdidos. Estão no meio do deserto. Saíram do Egito, meio que cambaleando, e estão perdidos, morrendo no deserto. Nunca conseguem chegar em Canaã, nunca conseguem desfrutar de um casamento com paz, de um emprego sólido, de um ministério edificante. Não chega.
Por quê? Porque estão perdidos no meio do tiroteio. Não conseguem discernir o tempo que estão vivendo, porque não tem intimidade com Deus. Volto a dizer, Jeremias 2,13, 2 males cometeu o meu povo. Primeiro, deixou a mim uma fonte de água viva e cavaram suas próprias cisternas rotas. Um outro texto que caixa muito com esse, eu fecho aqui, Paulo, porque senão daqui a pouco eu vou dar aula toda. É o quê? É o próprio texto de Romanos 1, quando fala ali do contexto da homossexualidade, né? Que Deus falando assim, ó, que ele entregou os homens às suas paixões infames. A pior coisa que um ser humano pode viver é quando Deus fala assim, ó, eu te entrego para você mesmo. Você não quer? Eu estou te dizendo para você não fazer. Mas você quer ir? Então vai, eu te entrego para os teus sentimentos. Cara, é terrível, porque nós não sabemos governar nem nós mesmos. Sem Deus, amigo, nós já sabemos para onde nós vamos. Amém, Paulo? Amém. É bom que essa terapia aí do entregar nós mesmos, ela funciona, viu, Jonas? Essa terapia do entregar nós mesmos, ela funciona, meu amigo, rapaz, que o cara vai tão fundo, tão fundo, tão fundo, que aí tem uma hora que ele diz, chega, né? Graças a Deus chega. Mas vamos que vamos. Evandro, não sei se ele ia pontuar mais alguma coisa, a gente dá sequência aqui. Não, dentro da palavra do Cristiano e da palavra que o próprio Jonas falou, eu fui despertado para uma situação, Paulo, que a gente se preocupa muito com quem nós vamos entregar as nossas filhas, né? Eu tenho uma filha de 20 anos que está aí próxima, né, dessa ruptura, e a gente fica muito preocupado a quem nós vamos entregar as nossas filhas. Nós queremos que seja um servo de Deus. A gente faz aquela lista, né? Que seja um servo de Deus, que seja um homem compromissado, trabalhador. Cara, mas será que nós já paramos para pensar o que nós estamos entregando? Será que a nossa filha vai ser uma boa esposa para esse camarada dentro dessa desconstrução e dessa terrível destruição dos lares, onde não se há amor, onde não se há respeito? O que eu estou entregando? Será que o que eu estou entregando faz jus àquilo que eu desejei que ela recebesse? É um ponto. O outro ponto é com relação a essa questão do casal, que eu fui aconselhar um casal, uma igreja a qual pastoreei anteriormente a essa que estou agora. Rapaz, eles me chamaram lá naquele fatídico Brasil e Bélgica pela Copa do Mundo. Eu em casa assistindo o jogo e, de repente, fui chamado, Jonas, para ir apagar lá um incêndio lá. E o rapaz era meu amigo demais. Eu fui, né? Doido para assistir o jogo, mas eu fui. Cheguei lá, rapaz. Jogo, viu, Evandro? Pois é. Rapaz, eu cheguei lá e eu falei, não, pelo amor de Deus, vocês me chamaram aqui para isso. Aí eles ficaram me olhando assim, eu falei, olha, ela começou a falar, eu falei, não, para, porque eu já sei tudo que você vai dizer para ele e dele, vírgula, pergunta, exclamar, eu sei tudo. E fui falando, ela ficou me olhando. Quando ele foi falar, eu falei, não, você também cala a boca, porque eu sei tudo que você vai falar dela. Aí comecei a falar, ele ficou me olhando. Eu falei, eu não aguento mais vir aqui e eu não vou mais vir aqui para resolver questões que vocês já deveriam ter resolvido. Vocês não ouviram nada do que eu pedi para vocês fazer, vocês fizeram. Vocês ficam voltando ao mesmo ponto sempre. E eu falei, me arruma pelo menos um problema novo para eu cuidar. Porque esses aí eu não aguento mais. Eu já sei o discurso seu e o dela. Né? E com relação a essa questão do aconselhamento bíblico, Paulo, eu percebo que vocês e Jonas estão bem alinhados. Eu já comecei a pesquisar algum material, mas se vocês puderem depois me indicar, né, já que vocês estão dentro do processo, vocês estarem me indicando aí algum material para a gente estar dando uma olhada mais diretamente, né, para essa volta. Na verdade, é uma volta, né? Rebiblizar, como disse o Paulo, a gente precisa voltar às origens, né? Porque tá difícil, meu amigo, tá difícil. Maravilha, Evandro. Eu compartilho sim. Eu estou fazendo uma pós-graduação agora em aconselhamento bíblico. Quando tiver uma próxima turma, eu mando aí para vocês, tá?
É muito bom, o precinho é camarada, você faz em casa e é muito bom. Depois eu compartilho aí com calma, tá? Mas vamos seguir aqui, gente. Só um detalhe, Evandro, na tua fala. O casamento dos pais, anota isso aí. O casamento dos pais é a maior ferramenta de discipulado e evangelismo na vida de um filho. Então, se a gente, naquela sua provocação, né? E aí, o que eu vou estar entregando? O seu casamento, cara, ele é uma ferramenta poderosa para formar o caráter, a sexualidade, a identidade, inclusive a fé, né? Da sua filha, né? Do seu filho. Então, a maneira como você se relaciona com a sua esposa e vice-versa vai levar ali conceitos que vão revelar o caráter de Deus ou esconder o caráter de Deus realmente dos seus filhos. Amém? Mas vamos seguir aqui, turma. Muito bom. Eu gosto quando a turma está desse jeito aí, que a gente está conversando, né? E a gente está compartilhando. Mas vamos dar sequência, gente. Aqui na questão da intimidade, a intimidade ela está comprometida em responder o que eu posso fazer por você, como posso te conhecer melhor, o que posso fazer para que você se sinta seguro do meu amor. Nota, gente, que a intimidade ela vai sempre estar preocupada com o vínculo. Né? A intimidade sempre vai estar preocupada com a forte conexão entre marido e mulher, tá? Em fortalecimento realmente desse vínculo. E eu quero separar só alguns pontos aqui para a gente voltar para o tema de pornografia. É que, como eu estou falando, né, daquilo que quebra o vínculo, eu preciso falar pelo menos o que é o vínculo, né, para que a gente possa caminhar. E, de novo, eu dou liberdade aí para vocês, quem quiser contribuir, à medida que a gente vai avançando aqui no assunto, tá? Mas a intimidade, gente, ela é um vínculo de amor entre marido e mulher, né? O vínculo de amor, o elo perfeito, a Bíblia fala, né? Que o elo perfeito é qual? É o amor. O amor é o elo perfeito. Tá? Então, gente, eu não estou falando de romantismo. As atitudes românticas dentro de um casamento, dentro de um relacionamento, elas são até mesmo fáceis, né, da gente fazer. Essa parte é muito fácil. E quando o romantismo, de certa forma, deixa de existir, na verdade, você vai perceber que houve uma quebra do vínculo. Existe amargura, existe ressentimento, existe ali inquietação, desconfiança, né, ansiedade, mas assim, o vínculo está afetado. Então, gente, o que vai realmente fortalecer o vínculo e comunicar amor dentro de um casamento é o quê? É o nosso compromisso, gente, dentro dessa aliança. Sabe? Nós estamos comprometidos com as necessidades do casal, com as necessidades do cônjuge, com as necessidades dos filhos. É justamente, gente, na hora da doença, na hora do problema financeiro, né? Na hora ali dos desafios, realmente, das tempestades no casamento, é nessa hora que o amor se revela. É nessa hora que a gente mostra com o que nós estamos compromissados dentro de uma aliança, dentro de um casamento, vocês entendem? Exatamente esse é o ponto-chave, gente, que nós precisamos discernir e avançar. Sabe, quando a sua esposa precisa de você, né, no que diz respeito a uma demanda, e você realmente prioriza essa questão, né, e você está ali e direciona realmente seu esforço para isso. É quando, de repente, ela tem um problema de saúde, né, e você larga tudo ali para estar envolvido com isso. É quando há uma necessidade com relação a um filho, e você, como marido, vai lá e se apresenta como esse homem, como esse pai, resolve a questão, né? Isso vai trazendo segurança. É quando as contas estão pagas, né? É quando ali vocês experimentaram de uma frustração dentro do negócio de vocês, né? Houve ali realmente alguma situação complicada e vocês estão firmes, vocês estão sólidos. Isso me lembra muito uma palavra, né, que tá na Bíblia, que diz o seguinte, né, sobre o homem prudente, o homem insensato, aquele que constrói na areia e aquele que constrói na rocha, né? Então, quando o casal tem um vínculo um com o outro e não com aquilo que eu posso tirar da outra pessoa, gente, quando o casal tem isso, as tempestades virão e eles vão sobreviver, né? Eles vão passar. Então, é isso que eu quero frisar. Muitas vezes, nos encontros de casais das igrejas, você vê muitos palestrantes dizendo isso.
Ah, leve um café da manhã. Ah, compre rosas. Leve para passear. Gente, isso aí é legal? É. Mas isso sustenta um casamento? Não. Porque dentro do casamento nós temos vários desafios, gente. Nessa época de pandemia, quantos desafios nós estamos tendo, gente? E é justamente essa hombridade, né? Esse compromisso realmente em proteger, em cuidar, em suprir, né? Por exemplo, que o homem tem ou deveria ter, cara, é isso que vai fortalecer a segurança, né, da sua esposa e vai fortalecer o vínculo. Um outro elemento aqui, olha que interessante. A intimidade conjugal ela é um elo seguro de conforto, mas de confronto também, né? Por que conforto? Porque eu sinto confiança de me abrir para minha esposa. Eu sinto confiança de deixar a minha esposa conhecer os meus pensamentos, deixar a minha esposa conhecer o que eu penso, deixar a minha esposa conhecer o que eu sinto, né? O que eu sonho, né? As minhas ansiedades, as minhas fraquezas. Eu tenho profunda confiança. Sabe por quê? Porque a minha esposa me ama, porque ela vai me dar atenção, ela vai me ajudar a ampliar a minha visão sobre aquele problema e resolver. E se eu precisar de exortação, ela me dá. Se eu precisar de confronto, ela me dá. Vocês entendem? Então, esse é um ambiente ideal. Esse é um ambiente onde existe intimidade, onde eu posso realmente ficar nu, né, na minha alma diante da minha esposa e não me envergonhar, porque eu não vou ser julgado. Eu, na verdade, posso receber um conselho, eu, na verdade, posso receber um direcionamento, eu, na verdade, vou receber ali um conselho sábio para poder pensar naquilo e resolver a situação. E, gente, dentro do casamento, sabe o que geralmente acontece quando não existe intimidade, quando não existe esse vínculo de amor? Essa necessidade, ela migra para fora do casamento. E aí essa esposa que sente a necessidade de compartilhar sobre as suas emoções com seu marido, mas ele não tem tempo, ele não dá atenção, sabe o que acontece? Ela acaba compartilhando com uma outra pessoa. E uma outra pessoa que vai se aproveitar da vulnerabilidade dela, e aí você já sabe onde é que essa história termina, tá? Então, é uma coisa que a gente precisa refletir, e a gente precisa entender. Então, casamento precisa haver esse elo, né, de confiança, esse elo seguro, realmente, onde nós podemos nos abrir, confessar nossas tentações, confessar nossos anseios, nossos medos, sem o risco da outra pessoa vir e dar uma lição de moral, ou criticar a gente, ou chamar a gente de qualquer coisa. Realmente, aquela pessoa acolher a gente e ajudar a gente a resolver aquele problema, ok? Outro ponto, gente, a intimidade é um lugar de descanso, é um lugar de entrega, é um lugar de liberdade e paz relacional. Sabe por quê, queridos? Porque existe o firme alicerce da confiança. O casal ele experimenta de liberdade, né, de descanso, de paz, quando existe confiança. E se a confiança foi quebrada, o principal compromisso desse casal é restaurar a confiança perdida. Amém, meus irmãos? Isso é muito importante. E aí eu coloco mais alguns pontos aqui, né? É a pessoa plural do casamento, onde ambos são uma só carne, ou seja, morre o eu, morre o egoísmo, morre o individualismo e nasce o nós, nasce a conjugalidade, fortalece a individualidade, mas o egoísmo e o individualismo, eles morrem. Não existe lugar para egoísmo e individualismo dentro de uma aliança de casamento. Amém, meus irmãos? Então, isso aí eu queria dar uma pincelada rápida, né, sobre intimidade. E, assim, tem algo até que eu acho muito legal da gente compartilhar, gente. Eu quero falar para vocês que é o seguinte. Existem pelo menos 5 níveis de comunicação dentro do casamento. Existem pelo menos 5 níveis. Deixa eu até abrir para todo mundo aqui, para a gente poder conversar um pouco. Existem 5 níveis de comunicação na intimidade. E eu queria que cada um de vocês observasse dentro do casamento de vocês onde vocês estão. Eu não vou ter tempo aqui de aprofundar o assunto, tá? Mas no próximo curso
No próximo curso de intimidade, né, nós vamos entrar mais fundo nessa questão, mas eu quero só deixar vocês aqui com um pouquinho de água na boca, né, Jonas? É porque, assim, a comunicação na intimidade é justamente esse desafio de você deixar o outro ter contato com o seu coração e com a sua mente. E nos 5 níveis de intimidade na comunicação, o que acontece? É como se fosse uma casca de cebola, tá? Então, o primeiro nível, qual que é? É o nível superficial. É o nível onde o casal ele tem contatos muito superficiais, não há um diálogo, né? O casal ele não dá permissão para que o outro chegue, né, e acesse realmente seu mundo interior, os seus anseios, as suas preocupações, enfim, né? E existe aquela conversa muito rápida, né? Oi, oi, tchau, tchau, tudo bem, tudo bem. Boa parte do dia, gente, é preenchida com distrações. Então, às vezes, ele está sentado do lado dela, né? Ele está deitado do lado dela, mas eles estão próximos, mas não estão juntos, né? Eles não conseguem conversar, eles não conseguem compartilhar ali um com o outro, né? O nível 4 de intimidade, gente, ó, está aprofundando. 5, 4, 3, 2, 1. O nível 4, qual que é, gente? É quando você compartilha fatos e eventos. Então, o casal já aprofundou um pouquinho mais, mas ele, no máximo, o que ele diz? Ele diz como foi o dia dele, ele diz os clientes que ele atendeu, ele fala as coisas que ele fez, né? Mas ele não deixa a esposa, ou ela não deixa o marido, ter acesso aos seus anseios e às suas emoções, o que ele sentiu naquele dia, né? O que ele experimentou, né? No que diz respeito às suas emoções e seus pensamentos. Ele relata os fatos, ok? No nível 3 da intimidade conjugal, né, na comunicação, o que é? É quando o casal já consegue compartilhar seus pensamentos. Então, ele e ela já aceitam a possibilidade, inclusive, de serem rejeitados, né? Eu vou compartilhar coisas íntimas, mas a outra pessoa pode ou não concordar, pode ou não me rejeitar, mas eu estou disposto a fazer isso porque eu sei que isso é importante. E aí você começa a compartilhar ali dos seus pensamentos, né, com a sua esposa, com o seu marido, e você começa a trazer o cônjuge para esse relacionamento mais interno, né? Já existe mais transparência entre vocês. Só que até esse nível, gente, o que acontece? Você, no máximo, dá acesso à sua mente, mas você ainda não deu acesso ao seu coração. Não é verdade? Então, o casal ele está desprotegido. Quando o casal consegue construir intimidade na comunicação, o que vai acontecer, gente? Eles vão se proteger, né? Eles vão proteger os seus núcleos mais vulneráveis e eles vão criar um vínculo cada vez mais profundo um com o outro. E aí eu tenho o nível 2. O que é o nível 2? É quando eu consigo compartilhar as minhas emoções. É quando eu consigo compartilhar os meus sentimentos com o meu cônjuge. Aquilo que eu falei para vocês no início. Olha, o que eu estou sentindo é isso, né? O que aconteceu conosco me fez estar desse jeito, estou me sentindo inseguro, estou me sentindo sem paz, estou ansioso, estou ansiosa. E sabe, ali vocês conseguem trazer o outro para dentro desse contexto que está trazendo inquietação para o relacionamento, entenderam? E isso vai gerando cada vez mais conexão, uma conexão profunda. O casal vai se firmando numa rocha profunda dentro do seu relacionamento. E o nível 1, o nível mais profundo, qual que é, gente? O nível mais profundo do relacionamento, qual que é? É justamente quando você dá acesso aos seus anseios e, assim, medos mais profundos, às suas fragilidades, né, os seus pecados, as suas tentações, quando você realmente coloca tudo na luz dentro do seu relacionamento. Sabe o que isso vai gerar, gente? Isso vai gerar proteção, isso vai gerar empatia, isso vai gerar uma forte conexão dentro do relacionamento. Então, é muito importante que o casal caminhe nessa direção. Amém, queridos? Eu não posso me aprofundar nesse ponto, mas o Jonas deve divulgar, acho que até semana que vem, né, Jonas? O curso. Quem tiver interesse em participar, acho que vai ser muito bacana, tá? Ter vocês com a gente, com o cônjuge, tá? Então, vamos que vamos continuar aqui. E essa aqui, para mim, é uma das sentenças mais interessantes, tá? Dessa dinâmica.
A intimidade, ela permite que o amor aconteça, ela torna a prática do amor algo possível dentro do casamento. Então, olha só, gente, normalmente, o que as pessoas fazem? Elas querem ser amadas, mas sem ser conhecidas. Gente, isso é muito confortável, mas um dia isso vai produzir escândalo. E se existe alguma área de trevas no seu coração, você não vai romper, você não vai prosperar sobre ela, você não vai vencer. Entendeu? Outro ponto é o quê? Ser conhecido e não ser amado, esse é o nosso maior medo. Lembram de Adão, que o pastor Jonas citou aqui, gente? Adão disse o seguinte para Deus, quando Deus pergunta, onde você está? Adão diz que se escondeu quando percebeu que estava nu, mas porque ele teve medo. Está lá, Gênesis 3:10, se eu não me engano, quem quiser conferir depois. Ele teve medo, medo de ser rejeitado. Né? E esse é o nosso maior medo. Olha, Paulo, se eu falar para minha esposa, se eu falar para minha namorada, né, as minhas lutas mais profundas, ela vai me abandonar. Ele vai me abandonar. Gente, na maioria das vezes o que acontece realmente é o contrário. Né? Isso gera uma conexão, isso abre a porta realmente para que esse relacionamento seja construído, né, num alicerce de confiança. E aí, no final, gente, é o que eu tenho experimentado. Eu estou vivendo isso na minha vida, né, nos últimos anos. Eu sei que o pastor Jonas, depois que ele passou pela cirurgia da IFOL em 2015, né, pastor? Ele também está vivendo isso dentro do casamento dele. E o que é, gente? É ser plenamente conhecido dentro do seu casamento e verdadeiramente amado. Se você consegue ser conhecido e amado dentro do seu casamento, isso é muito parecido com ser amado por Deus. Porque Deus realmente é aquele que nos conhece, né? Profundamente, é aquele que nos ama, é aquele que nos conhece antes, né? Quando nós éramos formados no ventre da nossa mãe. Ele já nos amava, já havia um planejamento com relação a nós, né? O agir invisível de Deus ali já conhecia cada um de nós. Né? Então é maravilhoso, gente. Olha, hoje, preste atenção nisso que eu vou compartilhar com você. Hoje, eu tenho descanso dentro do meu casamento. Hoje, eu tenho paz dentro do meu relacionamento. A minha esposa pode pegar meu celular a hora que ela quiser, sabe? Porque eu não tenho mais nada para esconder dela. Minha esposa pode abrir meu e-mail. Gente, eu posso sair de casa, demorar um pouco mais, porque ela está segura, ela está em paz, né, com relação ao nosso relacionamento, com relação ao procedimento. Gente, isso é maravilhoso. Eu vou falar de mim. Olha, quem fala a verdade não precisa lembrar. Guarda isso no teu coração. Quem fala a verdade não precisa lembrar. É maravilhoso, gente. Eu tinha que inventar uma história todo dia. Eu tinha que apagar histórico de celular. Eu tinha que fazer um monte de questões, gente, que geravam ansiedade e preocupação. Né? E isso não é bom dentro de uma dinâmica relacional. Amém, meus amados? Vamos seguir? Algum ponto ou posso ir adiante? Só com relação ao que você falou anteriormente, infelizmente, muitas das vezes, a esposa, o cônjuge, ele é visto como o primeiro inimigo, né? É a primeira pessoa de quem aquele camarada que está com problema, que é inseguro, ele quer esconder, quando na verdade deveria ser, depois de Deus, a primeira pessoa a saber, a você confessar, né? É inconcebível você imaginar alguém que fique nu diante de outra pessoa, nu fisicamente, e não faz o mesmo com o seu nu espiritual, com o seu nu emocional. Uma coisa não combina com a outra, né? É estranho, porque a nossa nudez a gente esconde assim ao máximo. Eu fui soldado do exército e tinha aquela questão do banho ali que o pessoal tomava, mas era com aquele cuidado, né? É uma área muito sensível, assim. Você não fica nu diante de qualquer pessoa, né? Você não fica nu diante de qualquer pessoa. E a gente fica nu diante da esposa fisicamente, mas emocionalmente, quando nós estamos passando por esse problema, a gente não consegue ficar.
A gente precisa vencer, talvez, por aqueles aspectos que Jonas falou, do noivado, do namorar, noivar, né? Ali a gente deixou falhas ali, a gente vai precisar consertar dentro da relação. Aí, meu amigo, o trabalho é muito, mas muito maior, muito maior. É verdade, Evandro. E sabe, uma palavra que vem muito forte na minha cabeça, cara, é desproteção. Onde existe mentira, existe desproteção. Onde existe egoísmo, existe desproteção. Onde existe um ambiente, cara, onde tem mentira, existe desproteção e por aí vai. E sabe, quando acontece um adultério, quando acontece algo nessa natureza, você vai perceber exatamente, alguém começou a faltar com a verdade, as pequenas ofensas, né, do dia a dia não foram perdoadas, não foram alinhadas, as coisas que precisavam ser ditas não foram ditas, né? As reconciliações não foram realmente direcionadas, e o que acontece? A amargura, o ressentimento, a dor, elas começam a crescer, o repúdio começa a crescer, porque, gente, onde não existe intimidade vai haver o quê? Repúdio. Né? E o repúdio, o que é o repúdio, gente? É essa barreira emocional, e eu diria que até espiritual, né, Jonas? Entre um marido e a mulher. Por conta de amargura, de ressentimento, por conta da perda da confiança. E aí as ofensas, elas começam a crescer, as discussões, elas começam a crescer. E olha a barreira vai crescendo. Se não houver quebrantamento e humildade, gente, olha só. Deixa eu perguntar para vocês, esse casal está protegido com essa brecha dentro do casamento, sim ou não? Esse casal não está protegido. É nessa brecha que entra a violência doméstica, é nessa brecha que entra o adultério, é nessa brecha que entra a pornografia, é nessa brecha que entra muita coisa ruim, né? O incesto e por aí vai. Então, prestem muita atenção. Quando existe intimidade, ó, essa brecha está fechada. É por isso que eu fiz questão, Jonas, de compartilhar com eles um pouco disso hoje. Né? E para mim era muito importante entrar nesse assunto e a gente debater o que a gente debateu. Beleza, queridos? Não sei se ninguém mais tem algum ponto, eu vou avançar. Jonas, eu acho que tem uma mensagem ou duas no chat. Se você puder olhar para mim, por favor, eu vou seguindo aqui. Aí, se você quiser, você me para a hora que você quiser aí. Vamos avançar, gente. Vamos olhar do impacto da pornografia nos filhos. Eu vou diminuir aqui diminuir um pouco aqui a câmera, só para a gente olhar um pouco. Vamos olhar aqui esse cenário, cara. Vamos olhar esse cenário e vamos trabalhar um pouco aqui. Gente, só uma observação bem rápida. Tem meia hora que eu descobri que uma amiga muito querida minha faleceu. Acabou de falecer. O marido dela, um amigo muito importante, né, para a gente, ele faleceu tem 3 semanas. Ambos faleceram, né, devido à decorrência de complicações de Covid. Então, assim, Deus sabe como está meu coração e como eu estou ministrando aqui para vocês, né, conduzindo isso aqui no amor dele, né, com a consciência aqui da missão. Mas, orem aí por mim. Eu vou até onde eu aguento, tá? Eu vou até onde aguento e aí a gente tem mais uma aula aí na semana que vem para a gente finalizar, mas eu acho que eu ainda consigo ir mais um pouquinho aqui. Fechado, gente? Vamos mais um pouco Paulo. aqui. Alguém bem importante para mim aqui, mas vamos cumprir nossa missão e daqui a pouco a gente chora, né? Vamos lá. Hein, Paulo? Diga aí. Eu penso que, como vai ter mais uma aula, se você quiser dar uma segurada, não tem problema não, mano. Porque como tem mais uma aula, a gente dá uma segurada e aí na semana que vem a gente termina. Ou, se tiver algum dia vago essa semana e você estiver disponível e a turma estiver disponível, a gente dá essa última aula essa semana ainda, mas aí você e a turma concordando, né? Com certeza, eu concordo. A gente lança no grupo lá a votação, mas aí... Também.